Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade aos estudos que estamos fazendo do livro A Gênese, por Allan Kardec. Nós estamos estudando os capítulos 2 e 3. O capítulo 2 nós já o terminamos, ele trata da existência de Deus, da natureza divina, do que Deus é feito, se a gente pode se expressar dessa maneira. A providência divina, que é a ação de Deus em todos os espaços, essa onipotência e onipresença de Deus, providenciando tudo aquilo que é necessário ao nosso adiantamento, e a visão de Deus, de todas as coisas e de todos os fatos, de todos os acontecimentos e assim por diante. É disso que trata o capítulo 2. No capítulo 3, a gente está estudando sobre a existência do bem e do mal, Então, a origem do bem, a origem do mal, onde que isso começa, E nós estamos agora analisando e estudando, dentro desse capítulo, o bem e o mal, a presença do instinto e da inteligência, Fazendo aí as diferenciações entre instinto e inteligência. E vamos dar continuidade a esse estudo. Nós já estudamos até o item 16 desse conteúdo, que é o instinto e a inteligência, e vamos fazer a leitura e dar continuidade a partir do item 17. Item 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, e nenhuma tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão, um dia, será certamente resolvida quando se tiver reunido os elementos de observação que faltam agora. Até lá, é preciso limitar-se a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximará da verdade será, necessariamente, aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, quer dizer, à soberana bondade e à soberana justiça. Item 18. Sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um tempo dado, pode se tornar inútil, porém jamais nocivo,
enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral, que, de um ser passivo, faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, enfraquecem-se com o desenvolvimento da razão. Então, vamos dar uma paradinha aqui na leitura para tentar compreender. Primeira coisa que ficou claro no item 17 é que não há uma definição, vamos chamar assim, completa, e porque nos falta entendimento sobre essas divergências entre o que é instinto, o que é inteligência, né? E faltam, assim, relações entre eles, né? Então falta nos compreender se o instinto e a inteligência são o desenvolvimento do outro, por exemplo, né? A inteligência seria o desenvolvimento do instinto. Aparentemente não é isso, né? E falta nos estabelecer esses pontos de convergência. Isso só vai acontecer quando a gente descobrir mais coisas e tiver mais informações e puder aprofundar os estudos sobre aquilo que a gente já sabe. Então, é muito mais hoje uma questão de manter esses conceitos separados. Então, instinto é instinto, inteligência é inteligência, não ficar divagando sobre essa transição entre instinto e inteligência, ou se um faz com que o outro desapareça e assim sucessivamente, mas observar a linha do progresso. E é nisso que entra o item 18. O item 18 começa a observar essa linha de progresso. Então, de um instinto puro, que é um guia seguro de que as coisas vão acontecer sempre do jeito bom, vamos dizer assim, e como que a gente caminha para isso, a partir disso, para as paixões, né? Analisando, se a gente parar para pensar lá no homem mais primitivo, o homem lá do tempo das cavernas, em que ele tem todas as necessidades para serem resolvidas, então ele tem fome, ele tem frio, ele tem sede, ele não compreende as forças da natureza, mas ele precisa conviver com elas, então ele convive com as tempestades, as enchentes, ele convive com a seca, ele convive com a falta e com a fartura, e ele precisa organizar essas coisas, mas ele ainda não tem a inteligência desenvolvida. Como é que esse homem mais primitivo, que tem ainda aquela inteligência rudimentar, vai sobreviver sem um instinto seguro que garanta a ele, por exemplo, a movimentação, quando é necessário se movimentar, que observa as estações do ano e percebe que ele precisa buscar abrigo do frio ou da chuva e essa coisa toda? Na medida em que essas necessidades básicas e primárias vão sendo resolvidas, ele percebe, por exemplo, né, que quanto mais ele se alimenta, mais forte ele fica, quanto mais ele se exercita, mais forte ele fica, e quanto mais forte ele é, mais respeitado ele também é. Quanto melhor caçador ele é, quanto mais ele traz alimentos para
a sociedade, a sua hierarquia na sociedade aumenta. É nesse momento em que as coisas que cada um ali tem as condições de fazer, por exemplo, alguém que tenha trazido ou que aprenda como lidar, por exemplo, com as plantas e curar as doenças nesse momento mais primitivo, ele vai ter também um destaque, uma importância diante da sociedade, porque é uma necessidade daquela sociedade, daquele grupo, né, que as pessoas se curem das doenças, que elas não morram, né? Então existe todo uma relevância que é dada a essa pessoa porque ela tem aquele conhecimento, porque ela conseguiu, nem que seja uma única vez, usar a planta certa para cuidar da doença certa. E do outro lado, aqueles forte, poderoso, que tem muita força física e que defende o grupo de outras situações. Então, naturalmente, isso vai dar algum destaque. Quando isso acontece, essas paixões elas nascem a partir dos, aspas, privilégios que essa pessoa passa a desfrutar. Então, por exemplo, se ela é o guerreiro mais forte, ou o caçador mais forte, e ele acabou de abater a caça, obviamente ele vai saciar a própria fome primeiro, ele não vai compartilhar aquilo, ainda porque estamos num mundo primitivo. E na medida em que ele faz isso, ele naturalmente vai buscar as partes mais suculentas, as coisas mais nutritivas, porque ele precisa se sentir forte para continuar nesse trabalho em que ele traz caça e alimento para o grupo. E o grupo, de uma certa forma, aceita isso de uma maneira passiva por dois motivos. Primeiro, porque por ele ser o mais forte, ninguém vai querer enfrentá-lo. Segundo, porque como ele é o melhor caçador, ele está liderando o grupo naquela situação de trazer o alimento para todos. E com isso, é desse mecanismo, vamos dizer assim, praticamente natural, que vão nascer as paixões. Que vão nascer os pensamentos de que eu sou privilegiado, ou que eu sou diferenciado do outro, ou que eu sou melhor do que o outro, e assim sucessivamente. Cabe a cada espírito combater em si ou não esse processo, né? Então, na medida em que ele se encara como igual, ou que ele percebe que ele também, por exemplo, ele pode ser que em algum momento ele fique doente e dependa daquele outro que sabe mexer com as plantas, e isso faça alguma reflexão ainda naquela mente ainda rudimentar e semi-bruta, mas é nesse momento que vão engendrando-se as paixões, e elas vão se, como diz o texto, vão se fixando, né, mais profundamente. E, como hoje sabemos, né, esse espírito volta ao reencarne, ele reencarna novamente diversas vezes, e a cada vez ou ele está mais ou menos impregnado dessas paixões, na medida em que ele está mais ou menos dando vazão a cada encarnação a essas paixões. É óbvio que nesse primeiro processo, no planejamento, vamos dizer assim, do desenvolvimento desse espírito, a espiritualidade superior não vai fazer ele nascer sempre o espírito mais forte, sempre o espírito mais melhor caçador, ou o que mais entende das plantas ou coisa parecida. Mas os conhecimentos adquiridos vão ficar com ele. Então haverá ali um planejamento para que outros se destaquem também, dividam com ele essa importância e esse destaque na sociedade,
para que ele não se sinta ali envaidecido com todo esse processo e com todo esse conhecimento e com toda essa capacidade. No meio disso tudo, é óbvio que haverão espíritos vindos de planetas mais avançados do que o planeta primitivo, no caso aqui que nós estamos tratando, e ele terá então ali um destaque natural, porque ele já traz o conhecimento de encarnações anteriores em um planeta mais avançado, né? Então, esse processo do nascimento das paixões, ele vai acontecendo na medida em que essas relações elas vão sendo incentivadas pela mente, pelas escolhas daquele espírito que está passando por elas e pelas situações do dia a dia e da forma como as pessoas ao redor vão tratando esse espírito. Então, é nesse momento em que as paixões nascem que elas vão criar o diferencial, porque aí a pessoa vai, por exemplo, se achar realmente inteligente o suficiente, vai buscar novos conhecimentos, vai tentar, por exemplo, novas plantas, vai tentar, por exemplo, novas técnicas de caça, vai tentar, por exemplo, encontrar algum mecanismo de agricultura ou de construção de ferramentas para agricultura ou para caça ou para defesa, construção de armas, as táticas de uso e essa coisa toda, e ao mesmo tempo a busca por todas as necessidades. Então a sociedade como um todo, ela sempre produz um conjunto grande de necessidades que não são resolvidas por uma única pessoa, mas por várias pessoas que acabam ganhando esse ou aquele destaque em cada, vamos dizer assim, frente das necessidades, em cada área específica das necessidades. Saúde, construção, agricultura, pastoreio, né, que é o domesticar dos animais para o uso da alimentação e assim sucessivamente. Esse processo, ele, num primeiro momento, ele impulsiona. Lá na frente, quando essa problemática ela começa a ser mais solucionada, ou seja, os problemas de habitação começam a diminuir, os problemas com a água potável começam a diminuir, a sociedade começa a evoluir e a ganhar mais e mais benefícios com o desenvolvimento da sua ciência, esse diferencial que a pessoa acredita ter ou que a sociedade a faz acreditar ter, ele passa a ter cada vez menos importância porque as necessidades estão sendo saciadas em grande escala. E na medida em que isso vai acontecendo, essas paixões que antes impulsionavam e faziam com que você buscasse por cada vez soluções melhores nesse processo inicial do homem primitivo, vai se tornando cada vez mais inútil ou cada vez menos necessária, uma vez que tudo vai se resolvendo. E é nesse momento que começa o processo de evolução, no sentido de remover de si essas paixões, remover de si essas iniguidades, essas diferenças que não existem entre nós, porque somos todos filhos de Deus, temos todos os mesmos potenciais, renascemos em todas as posições sociais e em todas as funções sociais, então nós não temos nada, nenhuma coisa diferente ou de especial em relação ao outro que é para nós um irmão e um igual. E é nesse momento que a gente começa a fazer o próximo trabalho, que é o trabalho de evolução moral, que é o trabalho de respeitar o próximo, que é o trabalho de tolerar as diferenças do próximo, que é o trabalho de compreender o ponto em que o próximo está, qual o grau de evolução que ele está, qual a capacidade de compreensão que ele tem daquilo que está acontecendo, e
trabalhar no amor e no auxílio ao próximo, trabalhar o perdão das ofensas. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo agora, né? Passados aí mais de 250, 300 mil anos desde o aparecimento do primeiro homem na Terra, né, passado por todo esse processo do homem primitivo, entrando porta dentro no homem social e no homem agora industrializado e na tecnologia. No final das contas, a gente precisa mesmo resolver essas questões morais, da tolerância, do respeito, da compreensão, do amor ao próximo, da caridade e do respeito às leis divinas. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e desejando durante a prece muita saúde e muita paz a todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.